Olá, gente, tudo bem? Estamos na nossa semana 4 dos 52 dias de jejum e oração, nessa campanha de jejum e oração. Gente, hoje é dia 22 da campanha, olha só como o tempo passa rápido. Já estamos no dia 22 da campanha e na semana 4 nós vamos falar sobre compromisso. O nosso compromisso durante essa campanha de jejum não é comigo, com o pastor da igreja, não é com a igreja local, com a PIB Santa. Esse compromisso é com Jesus Cristo. Esse compromisso não é com a mudança que a gente quer, a transformação que a gente clama, aquilo que a gente tem clamado ao Senhor como igreja. Esse compromisso não está na resposta que o Senhor possa dar, mas o nosso compromisso está com o Senhor Jesus Cristo. Então, durante essa semana, nós vamos abordar muito sobre a questão de compromisso, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos nos comprometer para manter a nossa palavra de pé. Não adianta a gente passar 52 dias orando, mas sem compromisso com a verdade, sem compromisso com a Bíblia, sem compromisso com uma vida devocional, sem compromisso com a nossa cruz que nós devemos carregar. Então, nessa semana, nós vamos falar muito sobre isso. Os títulos, dessa semana, dessa campanha, são baseados no devocional do Ministério Vida Pura. Então, a primeira semana deles é a semana do compromisso. Nós não estamos trazendo o devocional do Vida Pura para a nossa campanha de jejum. Nós estamos apenas usando os títulos como uma ponta, para a gente poder usar ali um tema para a gente usar durante a nossa semana. Eu pedi autorização da liderança do Ministério Vida Pura, então eles aprovaram essa ideia da gente estar trazendo esses temas pertinentes na nossa vida como igreja, tá? Porque lá no devocional do Ministério Vida Pura eles abordam muito ali a questão da sexualidade, você quer ser livre de uma imoralidade sexual, então os assuntos abordados nos devocionais estão mais puxados para esse lado. Apesar de que qualquer pessoa deveria fazer também os devocionais do Vida Pura, que são muito bons, e você pode aplicar o que você aprende ali com a luta que você tem contra o pecado que você tem lutado aí na sua vida diária, no seu cotidiano, para você abandonar essa vida hipócrita e andar lado a lado com Jesus em liberdade. Então, eu aconselho qualquer pessoa a fazer, mas nosso devocional aqui vai ser para a campanha de jejum. A gente está adaptando para a nossa campanha de jejum. Vamos falar hoje de compromisso com Jesus. Por que nós devemos ter compromisso com Jesus? O texto bíblico está em Romanos, capítulo 5, versículo 6 e em diante, tá? Versículo 6, 7 e 8. Romanos, capítulo 5, versículo 6 em diante, diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora, por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Nós não tínhamos ainda aliança com Ele, nós não tínhamos vida com Ele, nós estávamos vivendo totalmente na escravidão do pecado. E eu quero explicar um pouco isso aqui. Porque você vai pensar assim, pastor, mas eu continuo pecador. Mas nós somos pecadores redimidos. Qual é a diferença? O problema é que antes de Cristo, nós estávamos vivendo na escravidão do pecado. Nós vivíamos dominados pelo pecado. E talvez você pense, pastor, mas eu conheço tanta gente boa que não tem Jesus, como assim ela está vivendo na escravidão e no domínio do pecado? Sim, mesma pessoa tendo boas ações, visitando asilos, doando comida, fazendo coisas boas, cuidando de alguém, essa pessoa que não tem Cristo, ela ainda vive no domínio e na escravidão do pecado. Mas por que ela consegue ter ações boas? Porque essa qualidade de ter boas ações, Deus compartilhou conosco. O nosso Deus compartilhou várias características com a humanidade. O senso de justiça, o amor ao próximo, tudo isso o ser humano tem, independente da religião. Toda criatura ganha isso de Deus, pois nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Mas quando o pecado entrou no mundo, essa imagem, essa semelhança, elas não foram totalmente perdidas, elas foram manchadas.
É como você se olhar no espelho e esse espelho está todo ali quebrado. Então você vê a sua imagem, mas você vê a sua imagem distorcida. Então foi isso que aconteceu com a humanidade. Então nós conseguimos amar pessoas. Então pessoas que não conhecem Jesus ainda, que não têm uma aliança com Cristo ainda, conseguem amar pessoas, conseguem fazer coisas boas e mesmo assim elas estão vivendo debaixo do domínio e da escravidão do pecado. Então não tem como ela sair disso. As boas ações que ela pratica não faz ela fugir do destino final, que é essa escravidão e esse domínio do pecado. A única pessoa capaz de nos livrar dessa escravidão do pecado é Jesus Cristo. Ele tem todo o poder e a autoridade para nos salvar, porque ele é 100% Deus e foi feito 100% homem quando ele chegou aqui na terra, ou seja, criando uma nova aliança, um novo testamento. Então Jesus é esse novo e vivo caminho pelo qual nós deixamos de ser escravos do pecado. O que acontece então depois de Cristo? Ele nos amou quando ainda estávamos lá no domínio do pecado, quando ainda estávamos na escravidão do pecado. Ele nos amou, nos encontrou, mesmo a gente sem merecer. Nós não merecemos, ninguém merece esse amor. E ele nos amou sem a gente merecer. Após esse nosso encontro com Cristo, ele nos livrou da escravidão do pecado. Agora, o pecado, ele me é oferecido por aquilo que eu armazenei na minha mente. Quantas vezes você já praticou algo ruim na sua vida? Isso fica armazenado aqui. Quantas vezes você já praticou uma boa ação, só que a motivação era outra, não era uma motivação para glorificar a Deus? E isso fica guardado aqui. Então nós recebemos vários comandos, da nossa própria mente, da nossa concupiscência, dos nossos maus desejos, que ficam armazenados aqui depois de uma longa história sem Deus. Então tudo isso ficou guardado. É um banquete para eu continuar pecando. Só que agora, depois de Cristo, eu tenho autoridade para dizer: não, eu não vou cair nisso. Não, eu não vou me entregar. Não, eu não vou fazer isso hoje. Porque hoje você tem um caminho, você tem Jesus, que ele é o caminho. Você não precisa mais ficar escravo do pecado. Então, pastor, e os crentes que continuam no mesmo pecado? Os crentes que ainda se entregam para o mesmo pecado são pessoas que são livres e escolhem a escravidão. É mais ou menos a analogia que nós podemos fazer com o povo de Israel lá no deserto. O povo estava livre do Egito. Eles eram escravos no Egito. Agora eles são livres do Egito e estão atravessando o deserto para chegar na Terra Prometida. Mas quantas vezes eles desejavam voltar para a escravidão? Então isso é possível de acontecer. Você ser uma pessoa livre, a algema já não está mais com aquela chave, você pode soltar, mas você quer continuar com aquela algema na sua mão. Então assim, esse crente precisa de libertação. E qual é o nosso processo de libertação? Alguém botar a mão na minha cabeça? Não. O nosso processo de libertação se chama santificação. Quanto mais eu caminho no processo de santificação, mais livre eu sou. O seu processo de libertação inclui obediência e renúncia. O seu compromisso com Jesus inclui obediência e renúncia. Quero ser livre de alguma coisa? Eu preciso de obediência, renúncia, andar em santidade. Esse é o nosso processo de libertação. O processo de libertação não é um retiro de 3 dias, não é você estar imerso numa campanha de uma igreja. E isso é muito bom. Retiro é muito bom, campanha de igreja é muito bom, campanha de libertação é muito bom, ou seja, porque isso dá um gás, Dá um encorajamento para você andar em liberdade. Mas isso não é o suficiente, porque não é alguém fazendo por você. Depois que você é livre e tem o Espírito Santo, você precisa usar os recursos que o Espírito Santo te dá para que você possa andar em liberdade. Então, tem mais a ver com a sua disposição de andar em liberdade do que alguém fazer algo por você. Então, o congresso, o retiro, o encontro, tudo isso é muito bom para te dar um gás, para te fortalecer, para te fazer lembrar daquilo que você precisa fazer. Mas compromisso com Jesus é algo individual. Você precisa andar de forma individual e em santidade. Você precisa caminhar nesse propósito e nesse compromisso. Amém? Então, nessa campanha de 52 dias de jejum e oração, saiba que nós precisamos ter compromisso com Jesus. O seu compromisso de mudança não tem que estar com a sua reputação. Seu compromisso de mudança não tem que estar com o pastor, nem com a igreja, e nem para você trazer resposta para alguém. Tá vendo? Estou de pé. Não. O nosso compromisso é com Jesus, porque ele nos amou.
Ele nos amou, Ele se entregou por nós e nos amou, mesmo quando nós não merecemos, mesmo quando a gente estava lá imerso na escravidão do pecado. Ou seja, eu preciso ter um compromisso com aquele que me amou primeiro. Eu preciso ter um compromisso com aquele que me aceitou do jeito que eu estava, mas não está me deixando ser como eu era antes. Ele está me ensinando uma nova vida. Eu tenho que ter um compromisso com aquele que morreu na cruz por mim, que carregou o peso daquela cruz e derramou o sangue por mim. Eu tenho que ter compromisso com aquele que teve coragem de se expor por minha causa. Eu tenho que ter um compromisso com Jesus. Tenha um compromisso com Jesus nessa campanha e que a PIB Santa seja uma igreja que tenha um compromisso com Jesus, não com governo, não com convenção nenhuma. Nós somos filiados à Convenção Batista Brasileira, à Convenção Batista Carioca, mas o nosso compromisso, em primeiro lugar, como igreja, é com Jesus Cristo, com Jesus Cristo. O nosso compromisso não é com pastor, nem pastor que saiu e nem pastor que ficou. Nosso compromisso não é com ninguém nesse sentido. Nosso compromisso é com Jesus Cristo. Então assuma o seu compromisso com Jesus como igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o comandante da igreja. E é Ele quem governa a igreja. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero clamar, ó Deus, por aquelas pessoas que estão enfrentando lutas, pessoas que já são livres para dizer não ao pecado, mas ainda se sentem escravas desse pecado, porque elas mesmas não soltam os grilhões e as algemas que os apertam, mas nem apertado está mais, falta agora uma disposição em andar um compromisso com Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor, que ainda às vezes sonhamos e desejamos voltar atrás, voltar para o passado. Ó Deus, queremos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda nesse processo, Senhor. Eu te clamo, Senhor, por cada pessoa que está, ó Deus, fazendo essa campanha de jejum. E eu te clamo, Senhor, para que a nossa igreja, a PIB Santa, seja uma igreja, Senhor, comprometida com Jesus Cristo, comprometida com o Senhor. Que tudo que a gente venha fazer possa dar glória ao teu nome, porque nós existimos para glorificar o teu nome, Senhor. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.